Mais uma vez, boa tarde, os vereadores e vereadora restantes, ao final de nossa sessão. 1, 2, 3, 4. Falo no pequeno expediente, falo no grande expediente, mas antes de tomar o tema, eu gostaria de falar sobre a necessidade do debate. A gente está numa casa parlamentar, numa casa legislativa, em que todos os dias diversos requerimentos são votados acerca de tudo que existe na face da terra. E a gente, em cada um desses requerimentos, tem a prerrogativa de pedir para debater. Acho que essa talvez seja a grande natureza desta casa, de ser uma casa do debate. Às vezes, você propõe um debate e você não tem êxito na sequência dele. Às vezes você perde o debate, às vezes você perde a votação, às vezes você se percebe minoria diante de uma maioria que muitas vezes nos parece oprimir. Mas de uma coisa a gente não pode jamais abrir mão nessa casa, é do debate. É muito triste quando se propõe um debate e, utilizando-se regras que são regras estabelecidas pelo nosso regimento, a gente deixa de aproveitar essa oportunidade de colocar a divergência no centro da mesa. Olha, isso aqui eu não concordo, olha, isso aqui eu divido, olha, isso aqui eu gostaria que fosse diferente, olha, isso aqui eu prefiro até me abster. Mas evitar o debate é uma coisa que a gente não deveria fazer nessa casa. E para que haja o debate, eu gostaria de me reportar a uma reportagem que foi publicada no último final de semana pela agência Marco Zero de Conteúdo, um dos órgãos mais sérios de jornalismo independente que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado. E a agência Marco Zero traz uma reportagem que não foi ainda, como se diz, repercutida em outros veículos da nossa mídia, infelizmente, a gente espera que seja repercutido, falando sobre o projeto da Avenida Conde da Boa Vista. Vossas Excelências devem ter ouvido, em algumas entrevistas, o nosso prefeito, o prefeito Geraldo Júlio, falando que dará solução para a Conde da Boa Vista, falando que está sendo realizado um projeto para a Conde da Boa Vista, falando que na gestão dele, na gestão do PSB, se consertará o que essa gestão considera como sendo um desastre, que foi a reformulação da Conde da Boa Vista no governo anterior, do qual o PSB, inclusive, integrou. Mas o mais curioso sobre a tal requalificação da Conde da Boa Vista, Vossa Excelência vereadora Ana Lúcia, é que, embora o prefeito tenha sido ouvido falando sobre ela se baseia num projeto que aparentemente não existe. Por mais que os corredores da prefeitura falem o tempo todo desse projeto, ele parece que não existe. Por mais que nós tivéssemos aprovado aqui nesta casa, Vossas Excelências, nós aprovamos. No dia 14 de março deste ano, nós aprovamos neste plenário um requerimento que fazia 6 perguntas à prefeitura. 6 perguntas. Nós, enquanto Câmara Municipal, fizemos à prefeitura. Enquanto coletivo, não foi o vereador Ivan Moraes, foi o vereador Fred Ferreira, foi o vereador Ricardo Cruz, foi o vereador Neto, foi o vereador Jairo Brito, foi o vereador Rodrigo Coutinho, a vereadora Ana Lúcia, o vereador Romero, o vereador James Fora, o vereador Almir e todos aqueles vereadores e vereadoras que não estão mais na sessão de hoje. Aprovamos por unanimidade. 6 perguntas. Primeira pergunta: existe projeto de requalificação da Avenida Conde da Boa Vista sendo desenvolvido pela Prefeitura do Recife? A segunda pergunta: caso exista o projeto, gostaríamos de saber em que estágio o mesmo se encontra. Quem é o responsável técnico? Existe alguma consultoria contratada? A quarta pergunta: quais são os valores previstos para a obra? A quinta pergunta: qual o cronograma? A sexta pergunta: quais estudos foram, estão ou serão desenvolvidos para subsidiar o projeto? Fizemos essas 6 perguntas há exatamente 2 meses, 60 dias. É bom lembrar que um prazo de resposta de pedido de informação é 20 dias. Estamos no triplo
do prazo de pedido de informação. Em matéria anterior, da mesma Marco Zero, o nosso colega, vereador Gilberto, presidente da Comissão de Mobilidade, foi perguntado: presidente, Vossa Excelência sabe do projeto que a Prefeitura está desenvolvendo para a Conde da Boa Vista? A resposta do presidente Gilberto foi de espanto. Ele disse ao jornalista, isso está registrado: a informação que eu tenho é tanto quanto a que você tem, ou seja, nenhuma. Só que aí a Marco Zero não se contenta apenas com a versão oficial e investiga, é uma agência que investiga. E chegou à conclusão que sim, existe um projeto sendo desenhado para a Avenida Conde da Boa Vista. Existe um projeto que está sendo assinado por uma empresa chamada Fratar Engenharia Consultiva, uma empresa mineira, que tem à sua frente, como um dos seus diretores, o senhor Eduardo Cândido Coelho, da Fratar. Até pouco tempo, esse mesmo Eduardo Campos, que não é o Eduardo Cândido, ele integrava uma empresa chamada Tecran. Esta empresa foi contratada pela Prefeitura do Recife para fazer o chamado Plano Diretor Cicloviário, o PDC, que é um plano que foi muito bem feito, teve ampla participação da sociedade civil, mas que foi posto numa linda gaveta e não vem sendo executado. Pois agora a Fratar Engenharia Consultiva, da qual o doutor Eduardo é um de seus engenheiros, está sim realizando um projeto de requalificação da Avenida Conde da Boa Vista. Só que, para nossa surpresa, vereador Almir Fernando, este projeto não foi encomendado pela Prefeitura da cidade do Recife. Este projeto, esta construtora, Fratar Engenharia Consultiva, foi contratada não pela Prefeitura, mas sim pela Urbana, o consórcio das empresas de ônibus. Ora, não há nada antirrepublicano, não há nada irregular no fato de um consórcio de empresas contratarem uma construtora para realizar um estudo de viabilidade de um projeto qualquer. Não há nada de irregular nisso. Assim como a Urbana está fazendo, as organizações da sociedade civil podem fazer. Podem juntar dinheiro, podem fazer um crowdfunding, passar o chapéu. E podem fazer, sim, legitimamente, um estudo para a mesma Conde da Boa Vista. Agora, o que não pode é se apresentar como representante da Prefeitura. Não pode uma empresa contratada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus apresentar-se em mesas de negociação, dialogar com entidades da sociedade civil, dizendo-se consultora da Prefeitura. Então, a gente reforça o pedido de informação que a gente fez, mas a gente reforça aqui na tribuna, esperando contar com toda a bancada da base da Prefeitura para que isso seja negritado, para que a gente possa elucidar que questão é essa. Porque se de fato a Fratar foi contratada legitimamente pelo consórcio das empresas de ônibus para propor um estudo de viabilidade de um possível projeto da Avenida Conde da Boa Vista, é preciso que esse projeto seja tratado como uma proposta dos donos das empresas de ônibus, e não como uma proposta da Prefeitura do Recife. E ninguém mais, ninguém além do que os representantes da própria Prefeitura, os representantes do Poder Executivo, e aqueles vereadores e aquelas vereadoras que aqui nesta casa falam pela Prefeitura, para trazer para a gente o que está de fato em questão. Se há uma empresa contratada pelas empresas de ônibus para fazer esse estudo, o estudo não é da Prefeitura. E é importante, é fundamental que a Prefeitura diga isso. Não fique se escondendo, nem passe 60 dias intocando um pedido de informação que tem 20 dias para ser respondido. A Prefeitura, mais uma vez, mostra que desrespeita essa casa. A Prefeitura, mais uma vez, mostra que trata a Câmara de Vereadores e Vereadoras do Recife como se fosse o quintal da casa do prefeito. Nós não somos o quintal da casa do prefeito. Esta casa precisa ter autonomia, essa casa precisa ser respeitada. Se a gente pergunta à Prefeitura se tem um projeto, a obrigação da Prefeitura é dizer que tem ou que não tem.
e não se esconder, não deixar de responder, enquanto a gente sabe pela mídia que existe um senhor, um consultor, representante de uma empresa que foi contratada pelas empresas de ônibus, que anda sentando em tudo quanto é mesa, dizendo que fala pela Prefeitura do Recife. É preciso que a Prefeitura deixe de se acovardar. É preciso que a Prefeitura não se omita do debate. Eu comecei essa fala hoje, Vossas Excelências, dizendo o quanto é lamentável quando nós, vereadores, nos omitimos no debate. O quanto é vergonhoso quando um debate é proposto nessa casa e não é realizado por qualquer motivo. Nós precisamos ter coragem de enfrentar os debates, mesmo aqueles debates do qual a gente sabe que será derrotado. É fundamental que a Prefeitura compreenda isso e trate esta casa, a Câmara Municipal do Recife, com o respeito que todos os vereadores e todas as vereadoras que estão aqui nessa casa merecem. Todos nós fomos eleitos e fomos eleitas para fazer esse trabalho. Quando a gente pergunta à Prefeitura se existe um projeto ou se não existe um projeto, a Prefeitura não tem o direito de passar 60 dias com esse pedido de informação escondido numa gaveta, enquanto a mídia descobre que existe de fato um projeto que foi contratado pelas empresas de ônibus e que existe um consultor que anda sentando em tudo quanto é mesa da sociedade civil, dizendo que fala pela Prefeitura. Isso não pode ser aceito por nenhum vereador e nenhuma vereadora desta casa, esteja ele ou ela na bancada do governo ou da oposição. Muito obrigado.